Meu nome é Mariana Machado, eu curso Direito na Faculdade Multivix de Nova Venécia e fiquei responsável por explicar sobre Revolução. Em sentido histórico, a Revolução é vista como a interrupção de um período científico ou cultural. Trata-se de uma transformação essencial de uma situação existente para o estabelecimento de uma nova. Aplicando em sentido político, o conceito de revolução aparece ligado à instauração de uma nova ordem político-jurídica, a partir do fim daquela reforma anterior que visa abolir. A palavra revolução advém da astronomia e ganhou relevância com a obra de Nicolau Copérnico, na qual seu uso representa o movimento regular e necessário dos astros em suas órbitas. A ideia de retorno ao mesmo lugar de onde se partiu se relaciona com a primeira utilização da expressão revolução em sentido político, a qual se deu no contexto da chamada Revolução Gloriosa, que tratou de expulsar os Stuarts do poder e dar o poder para o príncipe Guilherme. Para Hannah Arendt, este evento não se tratou de uma revolução, de acordo com o contexto moderno, mas da restauração do poder monárquico, porque voltou ao mesmo lugar, e, portanto, adequado ao uso do termo revolução em seu sentido astrológico, mas não no sentido que a prática política moderna lhe atribuiu. Entretanto, no século seguinte, dois eventos históricos seriam responsáveis pela conotação moderna que possui o termo: a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Estes dois eventos se diferenciam substancialmente da Revolução Gloriosa, pelo fato de terem colocado fim a formas sociais do antigo regime e fundado novas formas de organização política e social. A partir daí, a ideia de revolução consiste no contexto político da modernidade e, até hoje, na instauração de uma nova ordem. Para Hannah, trata-se de um conceito ligado à instauração da liberdade a partir da experiência de um novo início da história. Portanto, o conceito moderno de revolução está ligado à ideia de que o curso da história de repente se inicia de novo. Era desconhecido antes dessas duas grandes revoluções no final do século XVIII. Assim, a Revolução Americana e Francesa são as responsáveis pelo conteúdo político que possui o termo revolução no contexto da modernidade, que, para Hannah, está ligado à ideia de fundar a liberdade a partir da experiência de um novo início. Já em sentido jurídico formal, a ideia de revolução significa inevitavelmente a ruptura ilegal de uma ordem jurídica vigente para o estabelecimento de uma nova, ou seja, trata-se da instauração de um novo poder constituinte originário visando ao estabelecimento de uma nova Constituição. Nesse caso, a revolução é sempre ilegal de acordo com o ordenamento jurídico vigente, que, é claro, será violado para o estabelecimento de uma nova ordem constitucional. A legitimidade dessa revolução em sentido sociológico depende dos fundamentos da aceitação e participação popular que possui perante o povo. Via de regra, a ilegalidade da revolução será suplantada pela legitimidade adquirida perante o povo. Nesse sentido jurídico formal, a revolução vai retirar a Constituição vigente para a colocação de uma nova. Isso será ilegal, mas essa ilegalidade será suplantada pela participação do povo. Quando o povo apoiar, escolher, concordar, ela deixará de ser ilegal. Por fim, é importante não confundir a ideia de revolução com a reforma. Esta representa uma mera reformulação das condições do exercício do poder, mantendo o que há de fundamental na organização político-social. Assim, há um conjunto de valores políticos, jurídicos e sociais que se mantém, embora haja uma reformulação das formas de exercício do poder. Assim, o que distingue reforma de revolução é que esta última rompe totalmente com os valores. Revolução muda tudo. Termina uma era para começar uma nova totalmente diferente. Reforma, ela só reformula algumas coisas que são necessárias. Há uma manutenção do conjunto de fatores de uma sociedade e só altera questões secundárias, mas não muda totalmente, não é um novo início. Então, essa é a diferença de revolução para reforma. Meu nome é Ayandra. Vou falar um pouco sobre a expressão do golpe de Estado. A expressão do golpe de Estado é comumente referida na literatura, pertinente. Possui expressão em francês e é associada à ideia de tomada do poder por meios ilegais. Há duas espécies de golpe de Estado: aqueles que se valem da violência ou ameaça
e aqueles que se realizam por meios não violentos. No primeiro caso, trata-se do golpe de Estado em sentido clássico. No segundo caso, trata-se de espécie de golpe de Estado que não se vale por meios violentos. Recebeu o nome de soft golpe suave, a expressão traduzida no Brasil como golpe branco. Golpe de Estado, em sentido clássico, consiste no poder por meio do emprego de violência ou da ameaça do uso da violência. Daí, fala-se em subsidiariedade, ou seja, os golpes do Estado, com o uso da violência ou de sua ameaça, devem ser bem planejados e executados. Geralmente, são atrelados a ataques surpresas, que não deixam margem a reações possíveis, para não conduzir o seu golpe ao fracasso. Boa tarde, venho hoje falar, sobre um trabalho que a parte que ficou para mim foi sobre a diferença entre golpe de Estado, reforma e revolução. É bem simples o assunto. Golpe de Estado. O golpe de Estado foi algo que a gente viveu, na era militar, na época do militarismo, que aconteceu geralmente no poder maior, em que alguns integrantes de força política ou militar se deram e fizeram o golpe, que eu não chamaria de golpe, e que governaram na época de Goulart. Reforma. A reforma, ela tem ideias que já estão dentro do poder executivo, legislativo, porém, ela tem também um vínculo muito grande com a população. E isso é algo que poderia ser considerado assim, quando eu estudei, entre reforma e revolução, as diferenças são mínimas. A diferença é que a reforma ela tem um apoio político e a revolução geralmente começa em meio à população, vem da população para o governo. A reforma geralmente ela é feita do governo para a população, então ela tem apoio da maioria, porém ela começa do governo para a população. E da revolução, a revolução começa do público, do povo, para o governo. Quando você vê uma revolução, a gente pode lembrar da Revolução de Farroupilha, que foi uma guerra. A gente pode lembrar de várias outras. Uma que está acontecendo no Brasil hoje, que é o direita e esquerda, que são revoluções que têm ideais diferentes, mas que a gente vê que é o poder do povo, que se trata, que eu mais creio hoje nas revoluções, na democracia, são as revoluções populares, que é algo que a gente vê bastante hoje. Então, é simples. O golpe de Estado é quando é tomado por força maior, que alguns integrantes de elite alta do governo resolvem dominar o país sem ter uma democracia, sem que seja votado por vontade do povo. A reforma pode ser uma reforma política, por exemplo, entre estatutos, Constituição, e que geralmente tem apoio do público, mas é feito por entidades do próprio Estado e dos governantes. A revolução já se trata de algo que começa, de ideais que começam no povo, que é totalmente democrático, a maioria manda no mundo, então eles começam de baixo e vão revolucionando. Hoje eu vejo que, na atual situação do país, a gente vê muito hoje uma revolução que começa do povo em direção ao Estado, porém, hoje a gente vê muito alguns que dizem que há um golpe de Estado, que eu não acredito, mas que não vem ao caso, e que poderia acontecer, o golpe militar, o famoso golpe militar que já aconteceu na década de 64, na década de 60. Seria isso a diferença, foi o que eu aprendi. Se o professor puder me esclarecer mais, eu melhoraria meu vídeo. Desde então, muito obrigada. Bom, eu me chamo Samantha, eu fiquei responsável pela parte de quais são as diferenças
entre golpe de Estado clássico e golpe branco. Bom, geralmente o golpe de Estado clássico é realizado com o apoio das Forças Armadas. Não tem necessariamente de haver com a força de uma rebelião contra o governo. Acontece por vezes ser os próprios membros ou líderes do governo os que agem contra o sistema, de maneira a poderem aumentar o poder que tem sobre uma nação. O golpe branco geralmente é realizado pelo Senado, tendo o apoio de uma grande mídia. Está responsável por criar discursos que buscam transparências na derrubada do governante, suposta conspiração ou trama que tem por objetivo a tomada do poder do Estado de modo a operar uma troca de liderança política sem uso de violência, empregando meios integralmente legais. E é isso. Essa foi a minha parte. E é isso.